E ela, então, tinha essa ideia, ela não cobrava nada por isso, ou pelo menos não cobrava nada em teoria, né? Por quê? Óbvio, ela não escolhia pessoas ao acaso. Ela tinha já a prévia seleção das pessoas que tinham solicitado quais que iam ter as audiências com ela. E ela escolhia as pessoas a dedo. Que tipo de pessoas que recebiam essas doações de dinheiro ou de produtos ou de coisas que as pessoas estivessem precisando? Pessoas chaves, especialmente serviçais, que trabalhavam nas famílias concorrentes. Então aquela pessoa que vai estar lá limpando o chão, cuidando do bebê, vai estar organizando os arquivos, é o carregador, é o guarda, a mãe do guarda, entendeu? Então ela cria com isso uma rede de espionagem muito bem escondida, porque estava por trás da ideia de fazer caridade, mas ao mesmo tempo cria uma série de pessoas que estavam ali devendo de alguma forma favores a ela e que ela podia cobrar, especialmente não em troca de assassinatos, de destruição nem nada, mas de informações, que era a principal coisa que ela precisava. Imagina você saber os passos do seu concorrente dias antes deles declararem esse passo para todo mundo. Imagina o dia que o cara faz uma reunião, o cara que serviu o vinho ouviu e depois vai lá e te conta. Então, assim, isso começou a trazer um poder novamente quase mágico para os Médici. Para além disso, ela resolveu expandir os negócios da família para as cidades de Veneza, Pisa, Florença e Gênova. Então, quando eu falo os negócios, eu não estou falando do sistema bancário. O sistema bancário, óbvio, já estava espalhado. Mas aqueles outros negócios que a família tinha, como a questão do negócio da tecelagem, começa a se espalhar e ela espalha também para além da só tecelagem. Então a família começa a criar quase um conglomerado industrial. Eles tinham diversos tipos de produção, ou seja, eles dominavam a burguesia financeira, dominavam a burguesia artesã, controlavam as rotas de comércio, e tudo isso junto vai trazendo um poder inimaginável, né, para a família Médici. Para além disso, ela resolve criar uma coisa que era o auxílio dote. Auxílio dote quase que é um nome de um programa de governo, né? Bolsa Família, auxílio dote, essas coisas assim. O que é o auxílio dote? Que o nome fui eu que dei, tá? Mas o que era esse auxílio que ela fazia? Era a tradição da época para você ter um casamento com alguém de uma família burguesa, com alguém de uma família renomada, importante, que a mulher oferecesse um dote para isso. Então, quando tinha um casamento, a família dava um mega presente. Esse presente seria devolvido caso acontecesse alguma coisa com aquele casamento, mas aquilo garantia um bom casamento. Seria uma espécie de um presente para o casal, mas que era obrigatório, que muitas vezes a família que faria controle daquilo, ou o filho controlaria, né, o da esposa, a não ser que no caso do Piero, que não controlava nada, mas era costume isso acontecer. E o que a Lucrécia resolveu fazer então com essa ideia do auxílio dote? Ela criou uma rede de mulheres que não teriam como ter esses bons casamentos. Óbvio que ela escolheu as que seriam mais fiéis a ela, as que seriam mais atrativas por ter diversos tipos de qualidades que agradariam os grandes homens, né, os homens das grandes famílias, e ela pagava esse dote. E às vezes ela pagava caro, investia uma fortuna em pagar dotes. Só que ao mesmo tempo, essas mulheres, é diferente de um funcionário, né? É diferente você ter um acordo ali com a pessoa que vai no chão. Aqui no caso, ela vai ser a esposa do novo gerente daquele banco, daquele comércio. Então, ela começa a ter um controle muito maior sobre aquilo. E ela começa a criar uma rede de mulheres, né, uma rede de esposas que ela controlava. E isso servia tanto para a geração atual quanto para a geração futura, porque elas normalmente eram as responsáveis pela educação mais básica das crianças, portanto, elas já cresciam sabendo que os Médici eram imbatíveis, que a coisa boa era fazer negócio com os Médici, que os Médici você não trai, você não passa a perna neles, etc. Como se não bastasse tudo isso, a Lucrécia Tornabuoni também vai estar criando um acordo com o próprio Papa de construção de capelas. Ela vai chegar para o Papa e vai falar: Papa, o negócio é o seguinte, a arte gótica está ultrapassada. A coisa agora é arte renascentista. Eu sei que a igreja não está tendo grana para estar pagando, a igreja está se reconstruindo depois de tudo aquilo, guerras internas, sei lá o quê, mas olha só que interessante.
nós, Médici, vamos construir igrejas para vocês de graça. Só que essas igrejas vão ser construídas dentro do sistema de passagens secretas, ou seja, os Médici muitas vezes conseguiam sair da casa deles e aparecer na igreja do nada. E muitas vezes essas igrejas tinham compartimentos secretos, tinham esconderijos, tinham saídas desconhecidas que não podiam ser vistas a princípio. E com tudo isso junto, ela vai ampliando de grande força o poder da família Médici. E ela vai acabar tendo um filho chamado Lourenço de Médici. E esse filho vai ser também chamado como Lourenço o Magnífico, Lourenço o Grande. Ele vai ser o grande, o mais famoso nome da família Médici. Vai aprender, claro, né, com a mãe dele, todas as técnicas e tudo mais. E logo que ele vai começar a assumir os negócios da família, ele vai passar por uma grande dificuldade, uma grande prova logo no começo, que era a conspiração Pazzi. Os Pazzi eram uma família concorrente dos Médici. Era uma família mais tradicional, eles estavam aí desde a Primeira Cruzada, fazendo parte do comércio já. Ficaram extremamente ofendidos com o fato da Lucrécia ter expandido os negócios da família. Eles não eram concorrentes até então, mas quando os Médici, através da Lucrécia, começam a entrar em conflito com os negócios deles, eles precisavam dar um jeito de se livrar da família Médici. E o plano consistia do seguinte: eles iam exterminar os Médici de uma vez. Os pais do Lourenço já tinham morrido. Por sinal, há suspeitas de que os Pazzi estavam envolvidos nisso, né? Teve uma tentativa de assassinato para o pai dele, que acabou ficando incapacitado na cama por 3 anos antes de morrer, o que não atrapalhou em nada a mãe, que já governava mesmo. Mas no final das contas a mãe acaba morrendo também. E quando ele e o irmão assumem o poder dos Médici, eles já assumem com uma grande conspiração para tentar matar os dois que eram os herdeiros Médici, e aí, com isso, exterminar de vez a família. Os que se aliaram para essa conspiração eram os próprios Pazzi, que são os criadores da conspiração, os Salviati. Os Salviati eram uma família banqueira mais recente, e eles tinham tinham criado ali uma brecha de ação deles, que conforme os Médici foram ficando muito poderosos, e a Igreja Católica ficou devendo cada vez mais dinheiro aos Médici, os Médici faziam exigências para renegociar esses juros atrasados. E os Salviati tiveram a brilhante ideia de fazer empréstimos de juros menores, especialmente para o Papa conseguir pagar os juros dos Médici. Mas com isso fazer com que a igreja fosse pouco a pouco ficando endividada com os Salviati e não com os Médici. E o outro membro aqui da aliança era o Papa. O Papa Sixto IV. O Sixto IV tinha vindo de uma família pobre, era fã do São Francisco, pelo menos assim dizia, e a ideia dele era tentar fazer uma renovação da igreja, tirando o poder das famílias burguesas da igreja, para garantir que, no final das contas, a igreja não tivesse tanta influência, especialmente da família Médici. E ele teria entrado, então, nessa conspiração com as seguintes promessas. Caso eles conseguissem vencer o Lourenço de Médici, e o irmão dele, os Salviati perdoariam a dívida que a igreja tinha com eles. Óbvio, a dívida dos Médici não existiria mais, então a igreja, de repente, não tinha dívida nenhuma. Os Pazzi e os Salviati seriam os novos fornecedores de dinheiro para a igreja, seriam então as grandes potências bancárias. E o assassinato consistia em praça pública, diante de todos, fazer os dois serem assassinados ao mesmo tempo. Na reunião para missa, o Papa, combinando com o arcebispo, garantiria que a igreja demoraria muito para ser aberta. Nessa demora da igreja ser aberta, teria ali uma muvuca. Nessa muvuca, os Médici seriam atacados como se fossem para que fossem roubados, mas eles seriam assassinados. As pessoas sumiriam no meio da multidão e a família Médici não existia mais, ninguém era culpado. Mas não deu certo o plano exatamente como se esperava. O irmão do Lourenço realmente recebeu 19 facadas, acabou morrendo.
Mas o Lorenzo conseguiu se refugiar naquelas passagens secretas da igreja. E no final das contas, os assassinos acabaram indo atrás. Quando os mercenários que trabalhavam para a família Médici chegam, conseguem não só salvar o Lorenzo, mas conseguem prender as pessoas que estavam por trás da conspiração e provar que essa conspiração tinha sido feita pelos Pazzi e pelos Salviati. O Papa conseguiu escapar dessa, não há provas de que ele tivesse envolvido ou de que aquele atraso fosse proposital, mas no final das contas, os Pazzi e os Salviati foram considerados traidores e eles vão, como punição, estar pagando uma boa soma de indenização, o que vai acabar falindo as famílias, trazendo ainda mais poder para o Lorenzo de Médici. O Lorenzo de Médici, como principal estratégia dele, ele vai criar a ideia de que a família vale mais do que o indivíduo. Como assim? Até então, tudo que a gente viu sempre tinha concentração de uma pessoa como mega-chefe dos Médici. Não importa se é um homem, se é uma mulher, não importa se pulou geração, mas é sempre um só. E agora ficava cada vez mais claro de que enquanto um só tivesse poder todo concentrado nas mãos, podia dar problema, porque matando aquele um estragava todo o plano. A ideia do Lorenzo de Médici é: a gente vai espalhar geral, a gente vai criar tentáculos invisíveis aqui e vamos invadir tudo quanto é área, vamos fazer com que os nossos comerciantes cheguem em tudo quanto é canto, com a nossa rede de influências, nossa rede de espiões. A gente vai invadir todos os espaços, mas o poder não vai ficar concentrado. Vai ter o chefe da família, mas a grande ideia é: quer fazer parte da família Médici, você tem chance. Você não precisa casar com o Médici, mas você tem chance de virar um espião do Médici, você tem chance de conseguir um casamento bom através da família Médici. Então, assim, você tem chances de entrar para a família. E a família sempre ajuda a família, quase como uma máfia. A família vale mais que o indivíduo, ou seja, todos juntos que são Médici vão trabalhar pelo benefício de todos os Médici. Nunca vai existir uma guerra de Médici contra Médici. Sempre vai fazer as coisas para que os Médici, no final das contas, sejam privilegiados e vençam. E dentro dessa criação dessa ideia, ele vai conseguir espalhar o poder dos Médici em uma forma desproporcionalmente interessante. Aquilo que era uma linhagem única, de repente se transforma nisso. Só para a gente identificar aqui, esse é o Lorenzo. Esse é o irmão dele, né? O Lorenzo aqui, o Giuliano. Foram os dois, ele morreu e o Lorenzo sobreviveu. As irmãs, ele vai conseguir entregar cargos de poder para algumas irmãs. Mas a principal coisa não vai ser aqui na geração dele, vai ser na próxima. Ele vai garantir que um poder seja espalhado entre todos os filhos. No final das contas, ele vai conseguir colocar esse pessoal em cargos altíssimos. Como, por exemplo, a igreja já tinha trazido problemas. A igreja era uma das fontes do poder do Médici, mas eleger um papa que não agradava a eles podia ser complicado. O que a gente precisa fazer? A gente não precisa ter influência sobre a igreja. A gente precisa controlar a igreja. E assim os Médici conseguem fazer com que o próximo papa que fosse eleito fosse Leão X, que era da família Médici. Era, se não me engano, primo do Lorenzo de Médici, ou sobrinho, não lembro o certo. E a partir da hora que ele, que já era cardeal lá, é eleito como papa, suborna-se os outros, gasta-se uma fortuna nisso, para garantir que no final das contas ele tivesse metade mais um dos votos e conseguisse eleger o primeiro papa da família Médici, não só sob influência dos Médici. Isso garantiria o poder de uma forma bem grande nas mãos dele. Como assim? Lembra que o papa cria quantos cardeais ele quiser. Então, esse papa cria cargos suficientes de cardeal para colocar Médicis. Quando ele morrer, aqueles Médicis vão ter já o controle total da votação para eleger um novo Papa Médici. Conforme for morrendo outros cardeais, você não renova aquele cargo. E você vai criando novos cargos de cardeais sempre para Médicis. No final das contas, você acaba tendo o controle da igreja. O Papa Leão X tinha uma influência, um poder. Ele era tão descaradamente Médici que ele trocou o símbolo da igreja, o símbolo do papado que existia até então, por este símbolo. Esse símbolo lembra alguma coisa a vocês?
símbolo da igreja, o raminho de oliveiras, novo símbolo da igreja. Lembram lá no começo do vídeo, onde a gente tinha o brasão da família Médici? Brasão da família Médici, brasão do Papa Leão X e da igreja a partir daí. O Leão X também vai reestruturar muita coisa dentro da igreja. Por exemplo, ele vai criar um novo produto que todo mundo vai querer comprar, que são as cartas de indulgência, vendendo elas dentro da estrutura de comércio que os Médici já tinham, dentro da rede de influência, divulgação, propaganda, transformando aquilo num mega produto que você não precisava de ter trabalho para ter, mas que todo mundo queria. E, em compensação, né, e esse dinheiro vai ser usado para a construção da Basílica de São Pedro, que a gente popularmente chama de Vaticano, né, aquele palácio que existe lá no Vaticano, onde fica a Capela Sistina, que vai ser pintada pelo Michelangelo, por exemplo. E dentro desta situação toda, o Papa Leão X, por esse tipo de postura, também vai ser o Papa durante a Reforma Protestante. O Lutero vai se opor a essa situação, e aí outros vão se unir a ele, e a igreja vai acabar rachando por conta disso no surgimento dos protestantes. Não foi só o Leão X, tá? O Leão X foi o primeiro Papa Médici, mas a gente tem o Leão X, a gente tem o Clemente VII, a gente tem o Pio IV e a gente tem o Leão XI. Isso só os papas da família Médici. Às vezes eles colocavam um ou outro para não deixar tão na cara que não fosse um Médici, mas fosse alguém completamente Médici, mesmo sem ser Médici de sangue. Não bastasse ter o controle da igreja, olha só um zoom aqui na árvore genealógica deles. Imagino que agora já deixa para enxergar melhor. Eles vão conseguir começar a enfiar a família Médici na monarquia. Isso vai acontecer especialmente quando o Lorenzo de Médici vai chegar para o rei da França, Henrique II, e vai falar: Rei Henrique, eu tenho uma filha aqui muito bonitinha chamada Catarina, e eu ofereço para você uma quantidade absurdamente grande de dinheiro. A França tem chance de cair, a Espanha virou um mega império, a Espanha tem chance ela está conquistando as Américas, a França está de fora dessa conquista toda. Os papas burgueses, e aí no caso o papa que assinou isso foi um papa antes do Leão X, que era um papa da família Borgia, cortaram as coisas no Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha, a França ficou de fora. Então a gente tem grana suficiente para você rever a situação toda e refazer a França surgir do nada. Tudo que eu quero em troca é que você case com a minha filha. Tá, mas você sabe que você não vai ter poder nenhum aqui, né? Porque ela é mulher e eu que vou governar. Não, eu sei, tudo bem. Tá, mas você vai querer me cobrar quanto de juros? Não, sem juros. Presente de casamento. E aí o Henrique da França se casa, Catarina de Médici, vira a rainha Catarina de Médici. E óbvio, a princípio, ela não tinha poder. Só que, misteriosamente, depois dela ter alguns filhinhos com ele, alguns é brincadeira, né? 1, 2, 3, 4, 5. Depois dela ter 5 filhos com ele, teoricamente ela descobre situações de infidelidade, ele não aceita aquela situação e misteriosamente ele acaba um belo dia acordando tendo sido assassinado por ela. Pelo menos assim dizem as más e as boas línguas. Ou talvez não tenha sido ela, né, mas alguém ao envio dos Médici para que matasse ele. As pessoas que deveriam julgar ela são subornadas, no final das contas não tem o julgamento. E o filho vai ser coroado. Lembrando que o filho deles é o Médici também. Essa linhagem vai dar uns probleminhas, vão ter algumas mortes aí. Como as crianças eram ainda muito jovens, quem vai governar a maior parte desse tempo é a Catarina de Médici. Então os Médici tinham diretamente no poder uma rainha da família deles controlando a França. Se você prestar atenção, eu vou colocar aqui coroazinhas nesses reis. Catarina de Médici, os filhos dela, Francisco, Carlos, Henrique. E no final das contas, esses casamentos vão começar a se espalhar para outros lados. Como assim? Eles vão conseguir também fazer o casamento
da Elizabeth com o Felipe II da Espanha. E aí, no final das contas, eles não vão chegar a ter filhos, então ele não vai ter um Médici no poder. Não deu certo nesse momento. Mas, se não deu certo por esse lado, vai dar certo no outro lado, que vai ser quando eles vão conseguir ir para o lado, não só da França, mas da Inglaterra, fazendo com que Carlos II, que era da família Médici, assumisse como rei da Inglaterra após a morte da Elizabeth I. E aí a gente tem mais um outro, que é o Jaime II, que também vai estar assumindo a monarquia inglesa, também da família Médici. Então, na árvore genealógica da família Médici, a gente tem aqui, contando por baixo, ou seja, só Médici, não pessoas que casaram com Médici, ou que tinham grande influência dos Médici, mas só contando pessoas de sangue Médici, a gente tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 monarcas. 4 papas e 10 monarcas. Além disso, os Médici vão conseguir expandir o poder sobre o próprio Renascimento, ou seja, eles vão conseguir fazer com que a maior parte dos grandes artistas da época, pouco a pouco, acabem trabalhando para eles, e entre esses artistas, o próprio Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele não era, o mecenas dele não era da família Médici, é de uma família até um pouco menos conhecida, mas ele vai ser meio que alugado para os Médici, fazendo trabalhos aí conforme os Médici estiverem solicitando. No final das contas, o poder deles vai ser tão grande que, mesmo não sendo oficialmente a sede da família, né, não sendo oficialmente em nenhum dos reinos, eles vão criar o Palácio dos Médici, que não deixa em nada a desejar para outros grandes palácios da época. Partes internas, estátuas, câmara para o para o chefe da família Médici ser vestido pelos serviçais. E entre as construções criadas pelos Médici, uma muito interessante é o chamado corredor vasariano. A gente já viu aqui que os Médici tinham, em alguns locais, criado redes subterrâneas de comunicação dentro das cidades, passagens secretas, paredes escondidas, mas o corredor vasariano ele tinha um objetivo diferente. O objetivo era que os Médici, não escondidos embaixo, mas em destaque em cima, pudessem não se misturar à multidão. Então, olha só, o corredor não é a ponte aqui, tá? Não confundam com isso. O corredor foi construído aqui em cima da ponte. Estão vendo esse andar em cima da ponte? Então, isso aqui é o corredor vasariano. Então, é como se fosse um segundo andar que passava sobre os caminhos, passava sobre a ponte, atravessava a cidade de ponta a ponta, não exatamente de ponta a ponta, mas do Palácio dos Médici até a sede do governo. E, no final das contas, enquanto a multidão se avolumava, vamos supor, chegou alguém lá com corona, tem que manter distanciamento, no corona não, né? No caso era peste negra, mas chegou alguém lá com peste, alguma coisa assim, os Médici estão imunes. Eles conseguem andar pela cidade inteira sem se misturar com pobres, sem se misturar com quem não é Médici, só tendo ali os funcionários deles, as pessoas de confiança deles, não podendo sofrer nenhum tipo de atentado, inclusive sair de casa, ir para as lojas, visitar os parentes, tudo isso sobrevoando a cidade. É uma coisa surreal, muito interessante. A gente tem aqui o projeto completo que mostra, inclusive isso aqui passava pelas principais igrejas da cidade também. No caso da igreja, eles tinham ali um local onde eles davam uma paradinha para assistir, numa vista privilegiada, lá de cima, né, uma espécie de camarote que não se misturava com o povo, à missa, e tinham até acesso à sede do governo. Esse local, ele era, aqui é a parte mais fechadinha, né? Mas ele era lotado de grandes quadros, né? De grandes obras. E aí a gente tem aqui já no nosso finalzinho a pergunta. Mas se os Médici chegaram a ser tão poderosos assim, mas tão poderosos, quando eles caíram e por que eles caíram? E o interessante é que não existe uma resposta única para essa pergunta. Por quê? Como assim? Tem gente que vai dizer que os Médici se tornaram tão poderosos, mas tão poderosos, tão ligados ao clero e à nobreza, mesmo sendo de origem burguesa, que quando tiverem as revoluções burguesas, eles vão ser deixados de lado, eles vão ser derrubados também, eles vão ser considerados, né, como se fossem nobres sendo derrubados.
Tem gente que defende a ideia de que eles não acompanharam a Revolução Industrial e pouco a pouco foram perdendo o dinheiro deles, perdendo o destaque que eles tinham. Já outros defendem uma teoria um pouquinho diferente de que, na verdade, os Médici nunca saíram do poder, simplesmente conseguiram tirar o destaque do nome família Médici, mas garantiram aí bons casamentos, uma ideia de auxílio mútuo sem carregar o nome Médici adiante, e essa teoria, aí meio conspiratória, diria que eles ainda estão no poder de alguma forma até os dias de hoje. Bem, apesar de, óbvio, né, essa teoria da conspiração ser muito conspiratória demais, há uma pesquisa muito interessante que foi realizada lá na Itália, na cidade de Florença, e foi repassada aqui no Brasil pela revista Exame, e eles foram investigar as pessoas mais ricas de Florença, fizeram isso no ano de 2011, e chegaram à conclusão que, basicamente, os maiores, os mais ricos de Florença nos dias de hoje, pode-se traçar um parentesco com os Médici. De alguma forma, 5 séculos e meio, né, quase 6, não conseguiram tirar o poder da família, pelo menos em Florença. Nunca chegou a ser feito um especificamente ao mundo todo. O nome Médici, ao mesmo tempo, não deixou de existir. A gente aqui no próprio Brasil chegou a ter um presidente da família Médici, óbvio, não da família Médici como os poderosos, ricaços, imensos, infinitos, como os Médicis eram, mas só para a gente saber que o nome da família existe. Inclusive, a gente teve um presidente Médici. É isso. Perguntas de reflexão para essa aula. No final das contas, como a gente pode enquadrar os Médici em uma classe social? Segundo, que inovações que os Médicis trouxeram para a estrutura do poder mundial de sua época? E terceiro, essas inovações, até que ponto elas se mantêm até hoje, como elas se transformaram, o que a gente pode tirar disso para interpretar melhor a nossa sociedade de hoje? Lembrando que são questões abertas e que vão ser discutidas na nossa aula de terça-feira. Obrigado pela aula.